Bom dia, bem-vindos a mais um dia do nosso replanejamento. Queria lembrar a todos que vocês podem mandar as questões de vocês sobre o tema desta conversa pelo chat e também pelo o endereço que vai aparecer aí na tela de vocês. Tudo bem? Hoje a gente vai falar, agora nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre avaliação. E eu estou aqui com a professora Patrícia Monteiro, diretora do DAVED. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Nós estamos aqui neste momento de adaptação, né, nesse cenário de pandemia. E, como todos nós estamos nos adaptando, não seria diferente com as avaliações, né? Neste momento tão difícil, a gente busca na literatura, a gente busca nos conhecimentos e nos próprios instrumentos como nos adaptar, como sair melhor dessa situação. Liliane, eu acho que todos nós estamos nos adaptando a todas as situações, né? Tudo é novo agora, né? Tudo novo. E a avaliação não podia ser diferente. Eu digo que eu estou me adaptando como mãe, eu estou me adaptando agora como filha, eu estou me adaptando como profissional. E aí eu fiquei pensando, e a avaliação? A avaliação vai ficar do mesmo jeito? Não, a avaliação também vai ter que se adaptar a esse momento tão difícil. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho do que a gente pretende, do que a gente pode utilizar para ver como é que a gente tem esses registros de forma sistemática, de forma sistematizada. Então, a gente vai começar com a nossa apresentação. Então, eu trouxe aqui um PowerPoint, eu acho que a gente pode pôr ele na tela, que avaliar é dinamizar oportunidades de ação, reflexão, num acompanhamento permanente do professor, que incitará o aluno a novas questões. Então, a Jussara Hoffmann trouxe isso lá em 95, que a avaliação ela pode proporcionar ação, reflexão, num acompanhamento permanente. E isso traz novas questões para o professor. Como é que a gente faz isso nesse contexto? Como é que a gente faz isso com esse novo olhar à distância? Então, a gente está se adaptando desse momento à distância, não é simples. A gente está criando uma nova situação do aluno aprendendo à distância, e a avaliação também vai ter que se adaptar à distância. Então, trazer isso para esse cenário, eu acho que é o que você falou, não é simples, não. É novo, mas a gente também vai se adaptar a ele. Então, essa concepção de avaliação, ela amplia o nosso olhar sobre o ato de avaliar e nos leva a pensar em outros fatores que envolvem o processo avaliativo. Que processo avaliativo é esse? Como que a gente pode trazer esse registro do aluno que está aprendendo em casa, que está tendo contato com essas novas metodologias que nós estamos proporcionando? É fácil? Não é fácil. É novo, e tudo que é novo nos coloca à prova, né? Nos coloca a um momento de... É um desafio. É um grande desafio. Eu acho que tudo aqui é um grande desafio. Não há uma solução perfeita para esse momento, mas eu creio que já caminhamos até aqui num momento de adaptação, e agora a gente vai se adaptar a esse novo cenário. Então, na próxima tela, o que tem? Eu acho que a Lili pode... Quer que eu leia? Por favor. Vamos lá. O ato de avaliar é parte intrínseca do processo educativo. Por meio dele, o ensinar e o aprender tornam-se ações produtivas e satisfatórias. Lucchesi. Então, o Lucchesi, quando traz isso, ele traz uma situação que, por meio dele, ensinar e aprender tornam-se ações produtivas e satisfatórias pelo ato de avaliar. Então, avaliar é a parte importante. Então, eu preciso avaliar todos os momentos. Todos os momentos. Então, quando a gente fala dessa avaliação, o que a gente vai considerar como avaliação neste momento tão importante? Quando eu estou no presencial,
eu observo os meus alunos, eu tenho vários instrumentos. E agora, neste momento, o que a gente tem? Então, a gente tem aulas à distância, a gente tem a observação do professor, a participação do professor no chat, a gente tem as APs, que também terão um novo significado, tanto na vida do professor como na vida do aluno, mas é um momento que a avaliação vai ter que superar todos os limites que foram atribuídos a ela. Não é a prova. Não é a prova. Agora a gente está falando de avaliação de verdade, não é a prova um instrumento. É isso, não é a prova. É a avaliação como um todo. É a avaliação do processo como um todo. Então, por isso que eu disse que a gente foi buscar na literatura alguns dizeres que estavam aí há tanto tempo, e agora a gente vai ter que usar ele na essência, para a gente amparar e conseguir superar esse momento. Então, dessa forma, o medo da avaliação ele deve ser superado. E aí, essa avaliação é a prova. Então, o aluno não pode ter medo mais da prova, ele não pode ter medo de como ele está sendo avaliado pelo seu professor. Em um único dia, em um único momento. É isso. Então, tudo vai ser avaliado. Então, a participação dele, como ele se posiciona, como ele consegue argumentar. Então, o que eu penso? É um momento muito importante para a avaliação. É um momento muito importante para o professor. Eu acho que um pouco do que a gente estava falando antes, né, Liliane, nos bastidores, a gente vai descobrir alguns alunos que, de repente, na sala de aula eu não conseguia perceber o quanto ele sabia. E essa nova ferramenta pode proporcionar para ele momentos de que ele se sinta seguro em comentar, em argumentar, em se posicionar. Eu acho que a gente tem visto bastante que os alunos eles começaram a contribuir com outros alunos, porque eles descobriram novos saberes. Saberes além dos conteúdos que são cobrados no dia a dia da escola. Então, tem muito aluno produzindo, por exemplo, tutoriais para ensinar outros alunos a usar o chat, a baixar o aplicativo. Alguns professores estão usando o Google Classroom. Como é que eu entro? Como é que eu participo? Como é que eu posto uma atividade? Então, e às vezes eram alunos que não eram participativos na sala de aula, mas eles descobriram ali habilidades que são importantes também, além só daqueles conteúdos que a gente cobra no dia a dia. É verdade. Isso, eu acho que vai trazer à tona metodologia ativa, metodologias que o professor desconhecia no presencial. Então, ele vai conseguir perceber tudo isso e a questão da adaptabilidade. Adaptabilidade que é uma competência tão importante para o século XXI e tão valorizada. Ela é tão valorizada que nós estamos aqui nos adaptando a este momento, todos nós, vocês nas casas de vocês, nos ambientes, hoje, no ambiente formativo, que é a casa de vocês, com o celular de vocês ou com os meios que vocês estão utilizando. E nós estamos aqui contribuindo com esse momento. Então, pensando nisso, pensando na avaliação, que instrumentos podemos utilizar? Que instrumentos nós vamos utilizar agora e a gente não utilizava ou já utilizava com menos frequência? Então, tudo vai ser momento de avaliação, tudo vai ser momento que eu olho e digo: como que eu posso sair melhor dessa situação? Como é que eu posso ensinar melhor? Como é que eu posso dar oportunidade aos meus alunos com que eles aprendam melhor? Então, nós temos os registros diários, eles devem ser sempre oportunizados. Então, em todos os momentos que vocês tiverem com os alunos de vocês, que vocês estiverem lá no chat, tiverem com conversas com eles, solicitem a eles que eles façam os registros e que eles entreguem em alguma oportunidade, né? Então, façam os seus diários, façam pesquisas, trabalhos. Tem professor que já está disponibilizando alguns formulários para os seus alunos. Então, eles podem ser utilizados, podem ser considerados, podem e devem. Então, a SEDUC também está elaborando alguns formulários para disponibilizar para os alunos, mas aí vem a pergunta:
E os meus alunos que não têm nenhum recurso tecnológico? Como fazer com isso? E tem. E tem, e tem. Então, o que a gente quer? Criar oportunidades para que todos possam participar, todos possam ser incluídos, todos possam, de alguma maneira, aprender. Aprender em casa, aprender por meio das aulas virtuais, aprender por meio de trocas de experiências com os amigos à distância. Então, os registros que a gente pede para que eles façam é muito importante. Então, vamos imaginar aquele aluno que não tem nenhum recurso tecnológico, não vai ter acesso às aulas, mas ele vai receber o material. Então, ele recebendo esse material, a gente também vai disponibilizar as avaliações impressas para eles. Então, a gente vai pedir para que eles preencham, coloquem seus registros, e, na oportunidade de estarmos no presencial, nós faremos uma avaliação diagnóstica, e isso tudo acompanhado de recuperação. Então, tudo que a gente conseguir, porque os alunos vão aprender também em casa, eles vão aprender nesses momentos que eles estão se adaptando a essa pandemia, porque a pandemia chegou na casa de todos, ela está aí colocada, então, nós estamos nos protegendo dela, nós estamos tendo comunicações muito importantes, estamos sendo colocados à prova de tudo isso, né? Então, o que a gente tem mais lá de quais instrumentos a gente pode oportunizar? Então, o professor ele pode observar a participação ativa dos alunos, que é isso que eu e a Liliane estávamos conversando. O que mais? Pode ser Lili mesmo. Ah, pode ser Lili? Ah, então tá bom. A avaliação diagnóstica que a gente entrega, e eles depois devolve ou no presencial ou num período determinado, já que a gente pode estabelecer. Atividades no retorno, especialmente com os alunos sem oportunidade de acesso. Então, essas atividades aí a gente vai ter que concentrar em um esforço maior daqueles alunos que não tiveram acesso nenhum. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Da professora Vanessa, de Bragança Paulista. Então, ela fala que avaliar sempre foi um dos pilares da educação e também uma grande fragilidade. E aí ela pergunta como que a gente vai avaliar de verdade o aluno se ele está em casa e ele tem acesso à internet, ele tem acesso, talvez, a outras pessoas que possam auxiliá-lo para fazer as atividades. Como é que a gente vai evitar a cola? Nesse momento, eu acho que a confiança é algo muito importante. Eu acho que quem está ajudando ele hoje é um adulto. Eu acho que o que a gente tem que focar é o quanto esse aluno está empenhado em registrar, o quanto esse aluno ele está empenhado em dispor do seu tempo também para aprender. Então, eu tenho até uma experiência que eu fiquei muito feliz, porque eu também tenho um filho e ele também está sujeito a todas essas avaliações. E foi muito engraçado, porque chegou o instrumento e ele olhou para mim e falou: é prova, eu vou fazer sozinho. Se você me ajudar, eu vou contar para a minha professora quando eu voltar. Então, a gente tem de tudo. Então, a confiança no registro desse aluno é muito importante. Então, mas ele não fazia nada no presencial e agora ele faz. Pode ser que agora ele sinta mais confiança em registrar. Pode ser que ele copie de alguém, mas até isso, no retorno, a gente vai conseguir conversar, que é a adaptação do momento, a confiança, a oportunidade de aprender em outros ambientes, porque a gente aprende em todo momento. A questão é o quanto a gente consegue registrar disso. E, no fundo, a gente nunca evitou a cola. A gente sabe dos alunos que, mesmo no presencial, a gente dá o trabalho para ele fazer em casa e vem 2, 3 trabalhos iguaizinhos. Então, isso acontece. Isso não ocorra, né? Pode ser que isso pode acontecer, vai acontecer, e pode ser que não aconteça, que eles tenham uma responsabilidade e eles desenvolvam esse protagonismo,
da importância da avaliação para a própria aprendizagem. E a gente tem aqueles alunos que colam, aqueles alunos que não fazem os trabalhos no presencial. Alguns vão mudar de postura e outros não. Essa é a realidade da escola. E a gente não vai mudar ela agora, eu acho. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dando oportunidades para que a gente saia melhor dessa situação, para que a gente consiga cumprir o nosso ano letivo. Eu acho que isso é muito importante, que os alunos saibam disso, que o comprometimento nessas atividades vai contribuir muito para que a gente consiga terminar esse ano de forma melhor. Então, a gente tem que avançar. A gente precisa trabalhar agora a questão da adaptação ao momento. Então, a gente aprende o tempo todo. Eu creio que, com essa situação toda, eu brinco que progressão geométrica nunca foi tão ensinado quanto agora. Sim. Tá? Porque, com essa questão da reprodução do vírus, isso ficou... Então, esses conhecimentos todos, eles devem ser considerados, porque o aluno está aprendendo muito. Talvez alguns menos, outros mais, mas pode ser que os que estão aprendendo mais eram aqueles que estavam aprendendo menos. Então, isso a gente só vai conseguir perceber com o registro deles, com o empenho e com a responsabilidade de todos, né? Com certeza. Eu acho que a gente pode ficar muito tranquilo, porque esse período vai passar. E a gente vai voltar e a gente vai ter o resto do ano para poder avaliar esse aluno, talvez de forma mais próxima, sabendo que aquele trabalho que ele fez não foi ele que fez e que ele pode desenvolver depois essas habilidades junto com o professor na escola. Sim, e a avaliação é quem vai permitir isso. A gente conseguir perceber qual foi o avanço, o que é que eu preciso ainda avançar, quanto é que eu vou precisar recuperar. Então, isso a gente pode ficar tranquilo, porque esse momento ele vai chegar, a gente tem esperança que a gente já caminhou um pedaço importante dessa pandemia, e vamos pensar que estamos saindo dela, e, em breve, estaremos juntos. E aí nós teremos muitos conteúdos para retomar, muitos conteúdos para aprimorar, mas também sairemos assim com alunos muito mais experientes, porque quem imaginava viver um momento desse? Ninguém. Ninguém. Então, o aprendizado desse momento também é algo que ninguém tira. Então, esses alunos desta época, eles já estão muito mais adaptados do que nós, porque nós não passamos por nada disso. Então, eles já sabem o que é ter que se proteger, o que, às vezes, o professor de ciências, biologia, já dizia. Falou exaustivamente. Exatamente. O que é a prevenção. Então, prevenção não só para este momento, mas o que é prevenção? Para a vida. Para a vida. Então, a gente percebe que a gente tem bastante fatores que irão contribuir para o retorno. Mas o que a gente precisa criar, neste momento, condições para uma educação melhor. Então, eu creio que o que a gente avançou nesse período, aqui na educação, em tecnologia, em momentos como este, eles ficarão. E isso irá também nos apoiar para um momento futuro. Você começou com uma citação da professora Jussara Hoffmann, então, eu acho que daqui para frente a literatura vai precisar ser revisitada, porque o mundo inteiro está vivendo uma educação diferente, e a gente vai ter que aprender a fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Algumas a gente vai acertar, outras nem tanto, mas ninguém está passivo. Todo mundo está tentando, os professores estão tentando, já saíram lá atrás, já deram atividades para os alunos, essas atividades já servem como avaliação, já fizeram suas turmas no Classroom, já tem lá formulários de atividades. Então, rapidamente a gente se modificou e se adaptou a essa situação. Eu acho que você trouxe uma coisa aqui, Liliane, que eu acho que é muito importante. Da mesma forma que os alunos têm momentos diferentes, as escolas também têm momentos diferentes. Por exemplo, algumas escolas já estão trabalhando com seus alunos, já desenvolveram formulários, outras estão
começando agora. Então, assim também é o processo de cada aluno. Alguns já estão prontos para esse momento, outros vão demorar um pouco mais. Então, quem que vai permitir a gente medir isso? A avaliação. A avaliação vai permitir, tanto agora, nas observações, nas situações que forem postas, nas atividades que vocês podem propor aos seus alunos, que entreguem no momento oportuno. Então, isso tudo são momentos criados para que o professor tenha instrumentos, tenha dados para tomada de decisão. Então, no retorno, a gente tem uma avaliação diagnóstica, a gente tem a recuperação e a gente também tem a questão do aprofundamento de alguns temas. Então, em alguns conteúdos escolares, a gente vai avançar demais. Então, talvez a gente perca alguma coisa agora, mas a gente consegue recuperar. E aí a gente avança em outros... No decorrer do ano. No decorrer do ano. Isso não vai impactar tanto lá na frente depois? Eu acho que um pouco disso a gente vai perceber lá na frente. Que é uma pergunta aqui do professor Davi ou David. Como é que vai ser o final do ano letivo com as avaliações? Eu creio que os registros, tudo que a gente conseguir de registro será muito importante. Agora, o final de tudo isso, a gente só vai poder viver no final, né? Pois é. Porque eu acho que hoje a gente não consegue ainda perceber qual é o fim, mas o que a gente tem trabalhado é para que a gente crie condições melhores para a educação e para que a gente saia melhor dessa pandemia. Eu acho que a gente vai precisar viver o processo para chegar lá no fim com essa resposta. E aí hoje não dá para ter. Não, hoje a gente não tem, mas eu consigo ver um futuro melhor. Eu consigo ver a educação melhor. Eu consigo observar a distância, e até em algumas entrevistas que eu tenho feito com alguns alunos, eles estão com saudade da escola, eles estão com saudade dos amigos, eles sentem falta dos professores, e isso eu acho que a gente não conseguiria perceber se não passasse por um momento como esse. Algo que era corriqueiro virou importante. Então, para muitos alunos era importante, mas para alguns isso estava passando. Então, eu creio que eles vão dar mais valor a esses instrumentos, a esses registros, até para a gente conseguir concluir o ano letivo, né? Com certeza. Vamos para a próxima? Vamos lá. AP. AP. Primeiro bimestre, como é que vai ser? Então, a AP do primeiro bimestre, ela já estava pronta, porque todo bimestre já estava pronto e em curso, né? E o que estava previsto na AP do primeiro bimestre? Estava previsto habilidades do currículo e habilidades de percurso, tanto em língua portuguesa como em matemática. A entrega desses instrumentos, ela está em fase final nas diretorias de ensino, então, na próxima semana, a gente já termina essa entrega. O que acontece? Por que a gente continuou com o processo de entrega para esses alunos? A gente continuou para essas escolas, para essas diretorias, porque é um material importante, é um material que a gente consegue chegar àqueles alunos que não têm nenhuma interação com a tecnologia, mas eles irão receber alguns materiais. Então, o que a gente está pedindo entregue essas APs junto com esses materiais. Não é para chamar os pais para irem buscar as provas, só as provas. Não, é junto com os materiais que eles já irão receber. E aí, esses alunos, olhando os seus materiais, estudando, eles podem fazer os registros das suas APs. Então, no retorno disso, a gente vai ter esse material impresso. O aluno pode dizer, professor, eu não consegui fazer nada. Eu não entendo. E isso também vai ser um momento importante para o professor, porque vai ser um momento que, de repente, o aluno respondia qualquer coisa, mas não dizia que não sabia. E, de repente, ele vai conseguir dizer agora, professor, eu não consigo, eu não sei, ou eu sei fazer isso. Então, vai dar bastante confiança até dele ter esse instrumento em casa. Eu acho que é um momento até da gente ver a importância do professor. A gente nunca foi tão importante, eu acho. Isso até emociona, né? Porque... Sim, bastante. A gente
ver alunos, por exemplo, com saudades da escola, com vontade de ir para a escola, a gente nunca vivencia uma situação dessa, é muito difícil, né? Mas quando a gente lê, por exemplo, o Diário de Anne Frank, a primeira coisa que ela sentiu falta foi da escola. E a gente vê isso muito em situações muito mais extremas, em situação de guerra. Os alunos, as crianças, a primeira coisa que elas perdem é o contato com a escola, e isso é muito difícil. E a gente está vivendo isso num momento de pandemia, e que eles vão sentir falta da escola, e, por incrível que pareça, até da gente. A gente sabe o quanto nosso papel lá na escola, mas a gente sabe também, né, o quanto o professor incomoda muitas vezes, né? Porque a gente cobra. A gente cobra, a gente cobra, a gente cobra. E nem todos estão acostumados ou estão prontos para expor o que tem dificuldade. Então, muitos alunos ficam chateados, inclusive, e reagem de formas diferentes. Mas porque a hora que ele pega o resultado, o aluno que estuda pega um resultado que ele não vai tão bem, ele fica bravo. O aluno que não sabe registrar, ele fala, eu não vou fazer, eu não vou conseguir. Então, eu acho que o ressignificado da escola, do professor, do nosso papel, eu acho que o professor é o que a Liliane falou. Nunca foi tão valorizado, a escola nunca foi tão... os alunos nunca tiveram tanta saudade de estar naquele ambiente. Acho que as famílias estão sentindo nossa falta também. Também. Ensinar é tarefa para poucos. É verdade, é verdade. Eu sou professora, mas eu brinco que tem uma escola funcionando lá na minha casa, né? E eu estou com uma saudade da professora. Todos a nós. Professora da escola, da outra escola. Da outra escola. Ali a gente diz que os alunos poderão realizar a atividade em casa, ampliando as possibilidades de otimização desse material. Então, o que era somente uma prova, agora ela vira um momento de pesquisa, um momento de estudo, porque muitos alunos que não têm recursos, eles vão pesquisar, eles vão buscar formas de resolver aquilo, com um amigo, com o pai, a gente não sabe, mas no retorno a gente vai saber como é que eles saíram dessa situação. A gente tem uma pergunta aqui sobre a AP, se ela vai ser feita em casa. Sim, então. Sim. E tudo bem? Se a gente voltar antes, não. Aí depois a gente pode até retomar isso, porque a gente tem a entrega dos outros materiais, pelo que eu vi ontem, elas finalizam tanto fundamental como médio 8 de maio. A AP finaliza semana que vem, mas os materiais em 8 de maio. Então, é só nesse período que a gente vai disponibilizar para eles. E o período que a gente teria para encerrar o bimestre é de 25 a 29, que estava previsto para avaliação. Então, eles vão fazer em casa e tudo bem, porque hoje é tudo em casa. E a gente vai conseguir encerrar o bimestre desta forma. Sim. Tem uma pergunta aqui sobre a professora Renata. Como é que a gente encerra o bimestre, principalmente pensando nos alunos que não tiveram acesso? Então, eles podem não ter acesso pelo aplicativo, mas a escola pode organizar momentos de entrega de atividades junto com os materiais e a AP. Sim. E tem uma dica aqui, legal. Então, vamos lá. Professor Cal, é possível a organização dos professores, após a organização dos professores, a criação de momento de plantão de dúvidas, para que os alunos não fiquem sobrecarregados? Exemplo. No dia da aula de matemática, ele combinou com a Patrícia que ele é de matemática, que ela é de matemática também. No dia da aula de matemática, na TV e no app, professores de matemática fazerem plantão? Sim. Perfeito. Sim. E, inclusive, os momentos que vocês estiverem com os seus alunos, com algum momento no chat, você pode pegar a sua AP e falar, gente, sabe aquele item da AP? Ele é muito oportuno para esse momento. E comentar isso com os alunos. Então, comente com eles. Às vezes, a gente não tem acesso a um determinado aluno que ele não tem tecnologia, mas ele tem acesso ao seu amigo, por meio do telefone, por meio do WhatsApp do amigo, que em algum momento ele consegue utilizar. É vizinho?
Não pode ter muito contato. Não pode ter né? muito contato, mas a gente sabe que a pessoa às vezes mora no mesmo Pelo muro. Boa. Então, assim, são muitas as possibilidades. Muitas. Então, eu acho que essa... Como que é o nome desse professor? Professor Cal. Esse professor Cal é isso mesmo, é otimizar essa oportunidade. E depois, se a gente voltar logo, retomar tudo isso com eles. A AP será um momento muito importante. Aí a gente diz assim, e o professor que não tem AP? Ele pode propor alguns instrumentos também para os seus alunos, se ele achar viável, de repente enviar neste momento, ou colocar um desafio para os alunos realizarem pesquisas, dependendo do tema. Então, ele pode tudo isso. Tá? Eu acho que é dar oportunidades. Essa saída é a melhor saída? Não, não é. Não é a melhor saída. Eu acho que a gente não tem a saída perfeita. Mas a gente tem algumas estratégias que podem nos ajudar. A gente está buscando caminhos, mas a gente sabe que a escola já buscou também seus próprios caminhos, né? Muitos caminhos. Quando a gente olha a experiência e até mesmo a postura dos nossos alunos diante dessa pandemia, como eles têm se posicionado, como eles têm se envolvido politicamente com tudo, dado as suas opiniões, visto o quão é importante o conhecimento, o quanto a ciência é importante, o quanto estudar é importante. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa que eles registrem esses momentos que eles têm. Então, tudo que eles estiverem aprendendo, os momentos que vocês estiverem com seus alunos, solicitem o registro, solicitem que eles façam diários, portfólios, memórias, tudo o que eles puderem, porque isso será de grande valia no retorno. Vamos para o próximo? Vamos. Eu só queria responder lembrar uma coisa. Sempre chega muitas dúvidas se a gente só tem no aplicativo aulas de língua portuguesa e matemática. Não. Nós temos todas as aulas no aplicativo. Desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio e as aulas para a EJA. Então, todos os professores são contemplados todas as disciplinas. Então, os professores das outras matérias podem ficar tranquilos também, utilizar as aulas do Centro de Mídias para incorporar nas suas aulas e propor outras atividades, né? Sim. E formas de avaliação. Então, como a gente está falando de avaliação aqui, a avaliação ela é uma parte... foi o que a Lili falou, que a Liliane leu. Ela é intrínseca do processo de formação. Então, não tem como ensinar sem avaliar. Não tem como avaliar sem ensinar. Então, está tudo ali muito misturado. Porque antes de começar, a gente faz uma avaliação do todo. Então, é bastante isso. A gente entender que todas as possibilidades agora serão importantes, o registro do aluno nunca foi tão importante quanto agora, porque é isso que a gente vai precisar no retorno, porque ele vai aprender tanta coisa nesse momento, com essas aulas online, ou até aquele aluno que não tem acesso a nada, ele está buscando, quando que eu volto? Eu vou ficar sem estudar? Porque o estudo é a parte, muitas vezes, mais importante do dia desse aluno. É a parte que ele está com os seus amigos, aprendendo, tem assunto para trazer para casa, e os pais ficam muito preocupados com esta parte da avaliação, das provas. Todos os pais estão preocupados, porque nenhum pai, nenhum familiar quer ver o seu filho perder o ano. Então, compartilhada essa nossa preocupação. Então, vamos lá? Eu acho, tem uma pergunta aqui que eu acho que complementa essa preocupação com o avaliar. A professora Amanda, de Campinas Oeste. Ela fala: Enem e vestibulares irão avaliar o aluno como um todo. A falta de uma avaliação estilo prova, não estamos deixando de prepará-los para esses momentos? Bom, neste momento, o que a gente pode utilizar? Se o seu aluno ele tem acesso a vários meios de tecnologia, se ele consegue tudo isso, a secretaria também vai disponibilizar alguns formulários para que esse aluno responda
online e você tenha esse dado. E tem plataformas também muito voltadas para este público. Tem plataformas, a gente consegue utilizar tudo isso, e à medida que os dias forem avançando no ano letivo, mais recursos nós iremos disponibilizar para que vocês utilizem. Mas a gente não pode esquecer que tem aluno que não tem. E ele também será avaliado pelo Enem, ele também será avaliado por tudo isso. E o Enem, ele olha o todo. Então, o que esse aluno está aprendendo também neste momento também será importante. Então, a AP, estando na casa dele, vai dar conta de tudo isso? Não, não vai dar conta de tudo isso. É ideal ela estar lá? Não, não é ideal. Mas a gente vai observar o quanto ele aprendeu desta maneira. Porque como a gente está ensinando eles? Não é à distância? Então, a avaliação também está adaptada para esse momento. Então, mas alguém ajudou ele, mas... Gente, é a confiança, é estabelecer que o importante é que eles registrem o que eles sabem para que a gente possa ensinar melhor. Então, se eles registram exatamente o que eles sabem, a gente vai poder tomar medidas mais assertivas no conteúdo que a gente vai disponibilizar, no que a gente pode proporcionar para eles. Tá? Então, é essa relação de confiança que nós temos que estabelecer com o nosso aluno. Registrem o que vocês sabem. E isso será muito importante para todos nós. Tem o professor Jackson, de Itapetininga. Ele fala assim: interpretando a avaliação numa visão macro, penso que precisamos muito da participação e mediação da família nesse processo avaliativo. Estaremos estreitando os laços entre pais, filhos e professores. E também poderemos ter uma devolutiva dos pais. Olha só, essa fala do professor Jackson, eu acho que contempla tudo o que a gente falou até agora. É essa adaptação que a gente tem vivido enquanto professor, enquanto família. Hoje nós desenvolvemos, apesar de estarmos em casa, no isolamento, nós desenvolvemos vários papéis. E nós estamos, eu digo que nós estamos muito mais ativos enquanto formadores dos nossos filhos do que estávamos antes. Enquanto participação ativa na formação daquele aluno do que estávamos antes. Então, a gente vai descobrir aí o papel da família, o papel da importância da família. E a família vai perceber a importância do professor. Então, eu acredito que esse momento está sendo muito difícil para todos. Não vou dizer aqui, sonhar como Poliana, que está tudo lindo. Não está tudo lindo, não tá nada fácil. Mas eu creio que novos momentos de família e escola, eles vão nascer daqui, dessa importância, que muitos pais já têm percebido que sem a escola fica inviável para ele. Alguns têm bastante conhecimento, mas mesmo assim têm dificuldade para ensinar, porque só o conhecimento não tem didática. Alguns não têm nenhum conhecimento, mas apoiam os seus filhos nas atividades, mostram o quanto aquilo é importante, e esse aluno que está ali diante de um conhecimento também ajuda esse pai. Então, os dois estão aprendendo juntos, um que não tem muito conhecimento e outro que pode ter acesso ao conhecimento, estão aprendendo juntos. Então, eu acho que essa fala do professor Jackson é o ressignificado de tudo isso. A gente pode aproveitar esse momento de entrega de materiais e de avaliação para fazer uma conversa com essa família, né? Da importância de levar esse material, fazer as atividades e ter momentos de devolução disso e entender como é que isso aconteceu na casa, né? Tudo bem. Tá certo. Vamos para a próxima, porque o nosso tempinho... que, como a gente está respondendo juntos... Passa muito rápido. Vamos lá. Acho que é importante a gente falar também de como a escola precisa se preparar para receber essas famílias e para entregar esses materiais. É isso. Então, tem algumas observações aqui
que são recomendações. Então, só para lembrar, ninguém vai chamar o pai para receber a AP lá sozinho, a AP. Não. Então, essa AP ela vai junto com os materiais. E seguindo, aí a gente preparou aqui um protocolo, recomendação, para que utilize o protocolo de orientação da SEDUC. Então, o Henrique falou esses dias, né, que tem um protocolo já, que as diretorias irão receber, é a utilização de álcool em gel, máscara, luva. Não deixem as pessoas adentrarem o ambiente que esses documentos estiverem. A AP deverá ser entregue aos responsáveis, juntamente com os demais materiais didático-pedagógicos, orientar esses responsáveis sobre o período de realização dessa avaliação, reiterando que os estudantes farão a AP do primeiro bimestre em casa, salvo se a gente voltar antes, né? Uhum. Mas eu acho que para o período da AP, eu acho que a gente ainda nós não estaremos ainda em casa, né? Não estaremos ainda na escola, mas então a AP do primeiro bimestre eles farão nas suas casas. Ontem surgiu uma situação de algumas escolas que querem montar formulários das APs para os alunos que estão fazendo toda a aula online, se ele pode. Gente, vocês têm à disposição todos os recursos. O que vocês conseguirem é muito importante. Agora, o registro dos alunos nesses documentos, ele será fundamental para o retorno. Muito, muito importante. Porque, às vezes, ele responde só com um clique ali, e, para a retomada, eu preciso saber o que esse menino estava pensando, como é que ele registrou tudo isso. E isso é um trabalho que é fundamental para esse momento. A gente tem várias perguntas, várias participações. Muitos professores falando dessa importância da família, dessa integração, que talvez agora se efetive. A gente sempre tentou tanto no presencial, e quem sabe agora, nesse momento ímpar no mundo, a gente consiga chegar nessas famílias, porque elas vão até lá na escola, não para reunião de pais, mas elas vão lá para buscar material para os filhos estudarem. É diferente. E eu acredito que, nesse sentido de família e escola, sairemos muito mais fortalecidos, porque os pais estão vendo a importância de tudo isso, os pais estão valorizando os professores, o papel do professor é muito importante. A gente tem visto aí em alguns grupos, né, de comédia, a escola é a que mais tem se sobressaído, porque os pais brincam, eu quero a professora, eu quero que a professora seja super valorizada, porque eu não sei como é que a professora consegue manter esse menino sentado e fazendo atividade. E aprendendo. E aprendendo. Eu acho que é isso. Os pais também estão vendo o quanto os seus alunos sabem. E também estão vendo o quão é importante a participação dele nesse processo. Porque os pais também em casa têm feito avaliações do conhecimento dos seus filhos. Com certeza. Tem uma pergunta se os pais receberam instruções. Eles vão receber na retirada dos materiais, né? Sim, eles vão receber as instruções na retirada. As escolas farão isso junto com a sua comunidade escolar. Então, a diretoria, os diretores irão retirar esse material na diretoria. A diretoria vai estabelecer alguns critérios junto às suas escolas e as escolas junto às famílias. Então, a gente tem uma ressignificação dos instrumentos de avaliação. A AP é o nosso instrumento, talvez, formal, mas que sai da SEDUC para a escola, mas a escola também tem seus instrumentos de avaliação. Desde que a gente começa a dar aula, todo mundo deu um trabalho na vida para fazer, não deu? E a questão das provas mesmo, né? Então, isso que você falou, Liliane, é ressignificar mesmo. É avaliação enquanto acompanhamento, diagnóstico, registro e participação. Então, é o papel da avaliação enquanto tudo isso. Então, como ter um olhar para esta avaliação? Então,
na volta, ou mesmo nos momentos que vocês estiverem com seus alunos, tem algumas perguntas que a gente deixou aqui no PowerPoint, que é o seguinte: os estudantes conseguiram evoluir da mesma forma? Então, todos responderam do mesmo jeito, todos tiveram acesso? Isso será muito importante. Puderam ter acesso a diferentes mídias que a SEDUC programou? Obtiveram auxílio em casa? Quem pôde contar com a ajuda de irmãos ou colegas? Quantos transformaram as questões do material em pesquisa e aprenderam sozinhos? Então, quais foram as questões que conseguiram responder com facilidade? Ou as que não tiveram tanta facilidade? Quais foram os procedimentos que usaram para resolver cada uma das questões? Não só da AP, eu acho que é isso que a Liliane falou. É do todo. O que vocês conseguiram responder sozinho, avançar, aprender? E como os alunos utilizaram esse momento de autonomia? Porque agora eles estão tendo toda a autonomia. Então, eu posso copiar, eu posso... Posso colar, posso copiar, posso pedir para o meu colega fazer, para o meu pai fazer para mim. Como a Liliane falou, já podia também, né? Já. Mas agora ele tem um momento de autonomia, um momento de protagonismo. Então, esse momento será fundamental para a transformação, inclusive, da sociedade. Obrigada, Patrícia. Tem muitas perguntas ainda. Algumas perguntas sobre anos iniciais eu não fiz aqui, porque a gente tem agora, a Mariana já está aqui, e a gente vai falar sobre isso já já. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, a gente está aqui, vai trocar daqui a pouco, então a gente tem mais orientações e mais informações, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Dos anos iniciais, discutindo lá com a minha equipe, a gente percebeu as APs dos anos iniciais, as avaliações dos anos iniciais, normalmente elas são muito, mas muito mediadas pelo professor. Então, o professor ele lê as perguntas, ele faz ditado, ele tem alguns protocolos que ele acaba seguindo, principalmente primeiro, segundo e uma parte do terceiro. Isso acontece mesmo. Para quem for receber a AP em casa, inclusive a gente vai até orientar que em alguns momentos os professores consigam falar com os pais, com as crianças, para que eles respondam de uma forma mediada alguns itens. Alguns eles conseguem, que indicar, por exemplo. Então, indique a palavra, indique a figura que representa bola. Então, muitas vezes o aluno ele vai ter que perceber isso, mas às vezes o professor tem que ler. Nós estamos preparando alguns formulários para as crianças que têm acesso à tecnologia, que a gente consegue incluir um videozinho que tem uma professora lendo para ele. Então, a professora vai falar, indique abaixo a palavra bola. Isso é um exemplo, tá? E aí o aluno vai ter que indicar isso. Então, a gente está avançando muito também nesse instrumento, a gente tem superado e a gente pretende, o mais breve possível, já para o segundo bimestre, ter isso disponível. Inclusive, ontem eu consultei a equipe da Secretaria de Tecnologia e a gente vai avançar muito com a devolutiva desses instrumentos já na sede. Tá? Então, apesar de todas essas nossas dificuldades aqui, é isso. Obrigada, Patrícia. Muitas perguntas a gente não vai conseguir ler. Muita gente incentivando e falando que com o uso da tecnologia e com esse movimento de chamar as famílias, a coisa vai fluir, vai andar e a gente vai conseguir fazer esse bimestre acontecer de uma maneira diferente, mas ele vai acontecer. Obrigada. Eu peço para vocês que estão aí nos assistindo, aguardar só um minutinho, um instantinho, que a gente volta já já com mais orientações aí para os anos iniciais e anos finais. Bom dia.